Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, professor César Robério, diretamente do Estúdio 4, do canal Educação, para toda a galáxia. Bom dia para Ana Ruth, nossa intérprete de Libras, para o Elcimar, nosso diretor de imagem, professora Fátima Campelo. E hoje é um dia interessante, que hoje vamos trabalhar dois assuntos que são muito recorrentes nas provas, tá certo? Vamos trabalhar o período da era JK, Juscelino Kubitschek, e na sequência vamos tratar sobre a ditadura civil-militar. Eis o nosso roteiro da aula de hoje. Olha, enquanto objeto de conhecimento, o Brasil da era JK, Juscelino Kubitschek, né? E o ideal de uma nação moderna. Na verdade, pessoal, esses presidentes da República nessa década de 40, 50, né? Eles deram assim, uma guinada em termos de desenvolvimento. Basta você lembrar do Getúlio Vargas, né, um pouco antes do Kubitschek, a partir de 30, tivemos industrialização, né, do Brasil. O Brasil sai, digamos assim, de uma economia predominantemente agrária, exportadora, e vai investir com muita ênfase na industrialização. E o Kubitschek, ele vai se notabilizar pelo seu plano de metas, né, construção de Brasília, tudo isso nós vamos trabalhar na aula de hoje. Fica ligado aí. Nosso objetivo é identificar as características do projeto de desenvolvimento durante a gestão do presidente Juscelino Kubitschek, destacando os aspectos que foram inovadores. E, na sequência, vamos trabalhar também com o período da ditadura civil-militar. Vocês sabiam que em 1955, sabia disso, Ana Ruth? Nós tivemos três presidentes da República num ano só, em 1955. Isso é uma prova de uma das características da história política do nosso país, que é a instabilidade política. Instabilidade política. Então, quando o Getúlio Vargas cometeu suicídio, assume a presidência o vice, como diz a Constituição, né? O Café Filho. Está aí ele. Não é muito conhecido, não aparece muito no livro didático, mas durante algum tempo, pouco tempo, inclusive, ele assumiu a presidência da República. Tudo isso em 55. Tá legal? Mas não vai ficar muito tempo. Não vai ficar muito tempo, porque ele tem um problema de saúde, né? Sofre um ataque cardíaco. E vocês sabem que na Constituição, não só do nosso país, né? Mas na maioria dos países do Ocidente, tem uma sequência de cargos, de pessoas que assumem a presidência. Na vacância da presidência, o presidente foi deposto, o presidente renunciou, o presidente faleceu, ou ele está doente, então tem uma sequência. Por exemplo, Getúlio cometeu suicídio, o vice assumiu, Café Filho. Café Filho teve um ataque cardíaco. Quem é o próximo, na linha sucessória, é o presidente da Câmara dos Deputados, no caso o senhor Carlos Luiz, que assumiu a presidência após o Café Filho. Ele teve esse ataque cardíaco de tal maneira que não tinha como continuar na presidência, tinha que cuidar da saúde dele, não é verdade? Então, Carlos Luiz também foi presidente do Brasil. Mas o que é que ocorre? O Carlos Luiz, ele não manifestou muito compromisso, pelo contrário, pairou dúvidas sobre a posse do presidente eleito, que era o Juscelino Kubitschek. Vai ser tumultuado desde o início, o governo do Kubitschek, né? Para vocês terem uma ideia, o Carlos Luiz, ele vinha dando sinais claros, né, que não iria conduzir a solenidade de posse do presidente eleito, do Kubitschek. É nesse contexto que vai surgir um militar legalista, né, o general Henrique Teixeira Lott. O que é que o general Teixeira Lott fez? Ele depôs o Carlos Luiz, esse que está aí no meio, que estava assumindo a presidência, e conduziu à presidência da República o presidente do Senado, o senhor Nereu Ramos, que é esse senhor da terceira fotografia, tá certo? Foi o que o Henrique Teixeira Lott, o general, chamou de um golpe preventivo, como está colocado na sua tela, né? Um golpe preventivo, ou seja, o Carlos Luiz estava se movimentando para dar um golpe de Estado, impedindo a posse do presidente eleito, o Juscelino Kubitschek. E aí o Marechal Lott, militar legalista, ao contrário de alguns outros militares que tem por aí, né, que não são muito afeitos a cumprir a lei, a Constituição, mas o Marechal Lott, façamos justiça, ele garante a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Mas é isso.
neste ano de 55, 1955, o Brasil chegou a ter 3, não foi só um não, 3 presidentes da República, nenhum nem dois, 3 presidentes da República. O senhor Café Filho, que era o vice do Vargas, o Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara, que assumiu quando o Café Filho teve um ataque cardíaco, e por último o Nereu Ramos, né, que era o presidente do Senado, que foi afastado, aliás, perdão, quem foi afastado da presidência foi o Carlos Luiz. Carlos Luiz foi afastado da presidência pelo Marechal Lott, né, e empossado o presidente do Senado, o Nereu Ramos. O Nereu Ramos. Então a sequência é essa. Depois do suicídio do Vargas, Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos. Tá? Ok? Em 1955, né, período bem atribulado. Está aí ele, né? Olha essa imagem. Este é o Marechal Lott. Eu vos apresento o general Henrique Teixeira Lott, né? Ele reage prontamente, né, àquela tentativa de golpe do Carlos Luiz. Então foi uma transição presidencial muito conturbada, né? Logo com o suicídio do presidente, algo que nunca tinha acontecido na história do nosso país, né? Então gerou todo um clima de instabilidade política, tá bom? Vamos ao texto. A alta cúpula do Exército, articulada com a oposição, liderada pela UDN, a União Democrática Nacional, que era opositora ao Getúlio Vargas, né, tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek e do João Goulart. Opa, grave esse nome. Está na sua tela escrito Jango, mas era como ele era conhecido, mas o nome dele era João Goulart, da mesma terra do Getúlio Vargas, lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Político também, no estilo populista, assim como o mestre Vargas. E o João Goulart, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o João Goulart, ele foi eleito vice-presidente do Juscelino Kubitschek, foi eleito vice-presidente do presidente Jânio Quadros, e com a renúncia do Jânio, ele assumiu a presidência da República. Tá legal? Então, veja só que o João Goulart, naquela época, é bom lembrar também que os brasileiros podiam votar no candidato a presidente de uma chapa e no candidato a vice de outra, tá? Então, isso às vezes dava um problema danado, como aconteceu nesse período da história do Brasil, vamos já comentar. O fato é que, eleito presidente Kubitschek e vice-presidente o João Goulart, só tomaram posse graças ao general Henrique Teixeira Lott, esse que está aí batendo continência, um bom militar, um militar legalista, que diante da instabilidade política, assume uma postura legalista e lidera um golpe preventivo. Está entre aspas, pessoal, porque o que é um golpe? Um golpe na Constituição, não é? A Constituição garantia aquela linha sucessória que eu falei há pouco. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, está entendendo? Depois vai até o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Tem uma sequência, é uma linha sucessória. Então, por isso que ficou conhecido como golpe preventivo, seria um golpe para evitar um outro golpe. Qual era o golpe que estava em andamento? Né? Era o presidente Carlos Luiz, né? Que não vinha dando demonstração e queria garantir a posse do Kubitschek. Aí o general Lott, é assim, deixa estar. O que ele faz? Ele depõe o Carlos Luiz e garante a posse do presidente Juscelino Kubitschek. Meus queridos, isso tudo é lamentável. Não era para ver nada disso. O que a Constituição dizia tinha que ser cumprido. Você gostasse ou não do presidente, simpatizasse ou não com ele, está eleito. A maioria do povo assim quis, garante a posse. Tem mandato, termina mandato, tem eleição, elege outro. Mas em 55, não bastou os milhares de votos do presidente Kubitschek para que ele tomasse posse. Foi preciso a ação enérgica do Marechal Lott, esse que está na sua tela, tá bom? E que não é muito nem comentado no livro didático, mas ele foi assim de uma importância crucial, num momento muito tenso da história do nosso país, tá legal? Marechal General, né, Henrique Teixeira Lott. E não para por aí não, viu? O desassossego, porque mesmo o general Lott se movimentando para garantir a posse do Kubitschek, ainda teve tentativa de golpe militar. Foram as revoltas de Jacareacanga e Aragaças, que não vamos comentar agora. 1956. 10 dias após a posse do Kubitschek, não tinha nem esquentado a cadeira presidencial,
um grupo de oficiais da aeronáutica, insatisfeitos com a repressão das conspirações de 55 e com o novo presidente, se apoderam de um avião militar com armas no Rio de Janeiro e partem para o sul do Pará, onde eles dominam a base aérea de Jacareacanga. Esse nome meio complicado, com certeza de origem indígena, Jacareacanga, no Pará. E também de 4 cidades vizinhas. Agora tu imagina aí, Ana Ruth, o Ribuliço, né? Uma cidadezinha pacata do interior do Pará, de repente aviões aterrissam ali, é um golpe, uma tentativa de golpe, e aí o governo vai ter que agir energicamente. O governo debela a revolta após 3 semanas. Eles controlam aviões, né? Um avião militar com armas, mas essa de Jacareacanga o governo consegue debelar. Não teve muito sossego não, viu? Porque na sequência nós vamos ter a revolta de Aragá. Vocês estão vendo aí na imagem uma fotografia da época, né? Um avião desses militares rebelados, né, sobrevoando aí, o povo acenando e tal, uns assustados, não estão entendendo o que está acontecendo. Mas vamos lá. Após Jânio Quadros, adversário do getulismo, anunciar a retirada da sua candidatura à presidência, militares apoiadores do político reagem, sequestrando aviões e levando para Agaças, em Goiás, onde dão início ao movimento para derrubar o JK e impedir que ele eleja seu sucessor. O movimento não ganha as adesões esperadas e fracassa. Isso já é em 59, já é no final do mandato do Kubitschek. Só para ilustrar um momento de instabilidade política, né? De incertezas, de insegurança. Nós tivemos tanto essa revolta de Jacareacanga no início, como de Aragaças no final do mandato do presidente Juscelino Kubitschek. Olha ele aí, um mapa atrás, mostrando os estados do Brasil e as obras que ele se dispunha a construir. O Kubitschek, galera, ele, ainda candidato, ele anunciou esse plano de metas, né, que teria 31 objetivos e atuaria em vários setores: transporte, energia, indústria de base e estrada. Vamos dar uma pausa bem aqui e lembrar que um presidente anterior a ele, né, ao Kubitschek, também anunciou algo parecido. Eu estou me referindo ao general Eurico Gaspar Dutra. Lembram? Aquele que governou o Brasil de 46 a 50, logo depois da deposição do Getúlio Vargas, em 45, né? Lá tinha o plano SALT. E aí você memorizou e você já lembrou que o SALT, essa sigla, eram 4 frentes, né, que seriam exatamente trabalhadas pelo governo federal: saúde, alimentação, transporte e energia. O SALT é do Dutra, que não teve isso, mas não teve isso. E chama a atenção que há 60 anos atrás, né, qual era os problemas do país? Como eu falei há pouco: saúde, alimentação, transporte e energia. Segurança, que hoje é um grande problema, a falta de segurança, não era colocado como problema naquela época, né? Áreas da educação, a educação pública também de excelente qualidade naquela época. Enfim, era saúde, alimentação, transporte e energia. Transporte, construção de estradas, né? Energia elétrica. O Kubitschek, ele vai ser mais audacioso. Ele vai estabelecer aí 31 objetivos, 31 metas a serem atingidas. E é interessante, né, trabalhar com metas. Isso é para um governo. No início de governo, nossas metas são essas. Então, ao longo do nosso mandato, nós vamos trabalhar para atingir essas metas. Isso também no dia a dia nosso, né, também é interessante você acordar, estabelecer logo metas, quais são as matérias que você vai estudar, quais são os assuntos, vai responder questões, o que é que vai fazer? Então, tem que ter meta, meu irmão, não é verdade? Bom, voltando para o Kubitschek, dessas 31 metas, havia uma meta síntese, né, de todas elas, que era a construção de Brasília, a capital, nova capital federal, tá? Que seria a terceira capital do Brasil, né? Lembram? A primeira foi Salvador, até 1763, na sequência o Rio de Janeiro, e aí a terceira capital, Brasília. E o Kubitschek, um médico de formação acadêmica, mas um político assim mesmo de natureza, um grande comunicador, né? Segue essa linha do político populista, tá legal? E ele tinha sido governador de Minas Gerais, antes tinha sido prefeito de Belo Horizonte, então o cara
ele acabou adquirindo uma projeção nacional. Dentre essas metas, galera, tinha também a instituição de superintendências regionais, né, com o objetivo de diminuir as disparidades regionais. Ora mais, se o Brasil hoje é um país desigual, quando você observa a realidade econômica, né, a realidade social, a realidade educacional, atendimento médico, da região Nordeste, Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, agora tu imagina na década de 60 do século XX, tá? Então o objetivo era esse, criar superintendências que trabalhasse para garantir o desenvolvimento regional, tá? Considerando as muitas desigualdades sociais. E aí você está vendo, o Kubitschek está apresentando, né, essas metas para a sociedade, para a imprensa. Olha, dentre essas metas tinha a construção de estradas. Observe aí o título, né, desse banner que ele está apresentando, com, né, na época não tinha aquele laser, né, Ruth, que aponta para a tela, mas ele está com uma varetazinha que os professores utilizavam antigamente. Eles apontavam. Aí ele está colocando a mão sobre o mapa, mas era assim, olha, aqui no estado do Piauí, no estado do Ceará, no estado da Bahia, utilizava essa varetinha. Eu estou observando que, para deixar as mãos dele livre, colocaram um microfone com tipo um cordãozinho aqui ao redor do pescoço dele, que é exatamente para facilitar ele se movimentar e se comunicar e tal. Então tá aí, principais estradas da meta rodoviária. Era uma das 31 metas, né? A construção de estradas do presidente Juscelino Kubitschek. E ele está aí didaticamente apresentando, né, essa meta para a sociedade brasileira. Tá? O Kubitschek ele se comunicava muito bem, né, ele tinha um oratório excelente, isso era inquestionável da parte dele. E é um homem também de muita visão. Tá? Bom, vamos em relação à Sudene, que já que nós estamos no Nordeste aqui, quem está nos acompanhando de outros estados, né, esse é o Programa de Mediação Tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. E vejam vocês que a Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, foi criada pelo Juscelino Kubitschek, dentro dessa lógica de proporcionar o desenvolvimento regional, né, trabalhando para tirar o Nordeste do atraso. Olha nessa imagem, o presidente Juscelino Kubitschek, fotografia, e o Celso Furtado. Quem é esse cara, professor? O Celso Furtado foi quem primeiro conduziu a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Como é que esse cara trabalhava? Com empréstimos, com financiamento, né, de novas tecnologias. Vocês estão vendo aqui as manchetes dos jornais da época, né? Veja bem, debate na sessão da Câmara em torno do problema da seca. Convidado JK, Juscelino Kubitschek, a observar a situação do Nordeste. Como é que ele vai observar a situação do Nordeste? Está aqui colocado. Ele vai observar a situação do Nordeste, né, exatamente liberando, né, crédito, 2 bilhões, né, contra as secas. Essa palavra contra, porque tem outro órgão também, pessoal, que é assim, curioso, é o DENOX, Departamento de Obras contra a Seca. Ora, sendo a seca um fenômeno natural, assim, o lance seria aprender a conviver com a seca, né? E não tem como ir contra a natureza. Imagine lá na Europa um departamento de obras contra a neve. Não teria lógica isso, né? Já que é algo natural, que tem neve, independente deles quererem ou não, tem que conviver com a neve. Do jeito que os europeus precisam aprender a conviver com a neve, e têm conseguido isso ao longo dos séculos, né? Nós, no Nordeste, temos que aprender a conviver com a seca, com irrigação, né? Eu acho até que tem regiões muito mais secas que o Nordeste, como, por exemplo, Israel, mas que com a tecnologia, com o investimento, eles trabalham com irrigação e produzem muitos alimentos. Então, o lance não é querer ir contra a natureza e contra a seca, tá bom? Ok? Então, Sudene que de lá para cá, os trancos e barrancos, hora elogiada, hora criticada, esses linhas de financiamento, aqui e acolá tem denúncias na imprensa de desvio de finalidade, né? Os caras conseguem os recursos, apresentam o projeto, alegando que é para financiar a instalação de indústrias que vão garantir empregos, o progresso, o desenvolvimento. Ah, meu irmão, minha irmã, e muitas vezes quando vão observar, fiscalizar, não tem nada disso, a coisa desandou, foi para outro rumo, né? Não garantiu o progresso, né? Vai garantir o progresso, entre aspas, de alguns poucos, né, que acabam se beneficiando
de forma ilegal, de forma desonesta, esses recursos. Enfim, é o Brasil, né? Mas isso tem que ser denunciado. E nessa aula de hoje é preciso fazer essa referência, sermos justos aí com o presidente Kubitschek, que foi ele, né, desde o Marechal Deodoro, que teve essa preocupação, vamos dizer assim, esse compromisso de criar as condições para que regiões empobrecidas, como é o caso do Nordeste, tivesse um órgão, né, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Então, a ideia é interessante, precisando ficar atento em relação na prática, como é que a Sudene vem trabalhando. Esse é um fato. Agora, não, nem pensar em extinguir a Sudene, né? Tem que corrigir alguns desvios de finalidade que, porventura, né, venham a ocorrer. Tá legal? Beleza, meus queridos, vamos em frente, ainda no governo do Kubitschek. Olha, esse recurso de memorização, bacaninha. Se você não sabe, vai saber agora, que o presidente Kubitschek, ele deu um apoio violento à indústria automobilística, né, a indústria de montadoras de veículos. Aconteceu durante o governo do presidente Kubitschek, né, durante o presidente do governo Kubitschek, a expansão da indústria automobilística, carros, aviação, né, aço e eletricidade. Ele chegou a dar incentivos fiscais, né, do governo federal. Como é que é isso, professor? Explica, incentivos fiscais. Olha, garantir que durante algum tempo, vamos imaginar 5, 10, 15 anos, aquelas empresas multinacionais que viessem para o Brasil não iriam pagar impostos ou iriam pagar impostos reduzidos. É uma forma de atrair, é uma forma de incentivar. Então, as multinacionais da indústria automobilística estavam na Europa, Estados Unidos, os caras têm grana, os caras têm tecnologia. Então, eles podem ir para qualquer lugar do mundo, por que não? Aí parece um Brasil desse, com muita matéria-prima, né? Fartura de matérias-primas, um excelente mercado consumidor, né? Mão de obra barata, né? Porque um operário brasileiro, para coxar um parafuso de uma Kombi dessa, cobrava bem menos do que um operário alemão para construir, para apertar o mesmo parafuso na matriz da Volkswagen em Berlim, na Alemanha. Então, pessoal, foi o Kubitschek que facilitou muito a vinda para o Brasil das indústrias automobilísticas multinacionais. Nesse período, o produto interno do Brasil, o PIB, crescia por volta de 7% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, nesse exato momento nós estamos engatinhando em 1% ao ano. É muito pouco, sobretudo se comparado, né, com o passado, nesse período, destacadamente no período do Kubitschek. Ele cria a AGEA, que é o grupo executivo da indústria de base, que tinha como objetivo viabilizar um planejamento da instalação da indústria automobilística no Brasil. Então, o cara criou o órgão, está aqui, vocês se virem, dê conta, né, de viabilizar a vinda para o Brasil dessas empresas multinacionais do setor automobilístico. Criou o GEA, o Grupo Executivo de Indústria de Base. Agora, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, agora um efeito colateral disso. Se, por um lado, atrair investimentos, que gerava empregos, né, para brasileiros, lógico, porque eles trazem a grana deles da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles trazem tecnologia, mas não trazem os operários, até porque também, como eu já falei, a mão de obra no Brasil é mão de obra barata, se comparada com as matrizes dele. Ocorre que esse estímulo, essa priorização do transporte rodoviário acabou acontecendo o quê? Como efeito colateral, o governo não priorizou o transporte de massa. Não. Por exemplo, trens, né? Transporte fluvial, tá? Não, tudo isso ficou, transporte, no caso de massa, vamos incluir também os ônibus, o metrô, não foi, cara. Então, assim, priorizou o transporte automobilístico, automóvel de veículos particulares, tá? De tal maneira que, no nosso país, você não consegue sair da sua cidade, né, e se distanciar 100, 200, 300 quilômetros de trem. Por quê? Porque no Brasil as ferrovias foram desativadas, né, não foram estimuladas. E, ao invés disso, o que é que aconteceu? Desde o presidente Kubitschek, né,
estímulo ao transporte rodoviário. Então, se era possível tranquilamente transportar num trem com muitos vagões, na prática, são transportados em muitas carretas. Aí você bote consumo de combustível, se acrescente o desgaste do asfalto, dos próprios veículos, né? Então, não é uma opção inteligente negligenciar o transporte ferroviário, né? Sobretudo num país com a dimensão continental como é o nosso, né? Como é o nosso. Vocês têm uma ideia, nós não temos como sair de Teresina e ir para Luiz Corrêa, que é o litoral aqui do Piauí, de trem, porque não tem como, não tem ferrovia. Você vai ter de ir de ônibus ou de carro próprio, carro particular. É uma lástima. Quando você lembra que você consegue sair do litoral banhado pelo Atlântico nos Estados Unidos, do litoral banhado pelo Atlântico, atravessa todos os Estados Unidos, vai até o litoral banhado pelo Oceano Pacífico de trem, bem mais barato e bem mais em conta. Você roda a Europa toda de trem, bem mais barato, né? Algo mais interessante. E aí, meus queridos, está aí. Agora, para que você não esqueça nunca isso, eu dou essa dica desse recurso de memorização. Naquela época, tinha 2 carros que eram muito fabricados, e a galera que tinha condição de comprar, comprava. É lógico, não é um carro para todo mundo comprar. Era o Jeep e a Kombi. E aí você já matou a charada. Olha só, J de Jeep e o K de Kombi, para você lembrar do Juscelino Kubitschek, né? Do presidente que estimulou a indústria automobilística no Brasil. Sobretudo, lógico, as multinacionais. Não tínhamos, como ainda não temos, né? Indústria automobilística nacional que se destaque. Nós estamos aí sendo o mercado consumidor desses veículos que são montados, né, por multinacionais. Gravou bem? Juscelino Kubitschek, JK, J de Jeep, K de Kombi. Ah, professor, mas eu já tinha aprendido isso sem precisar desse recurso de memorização. Beleza, ótimo, tranquilo. Então, quem é professor, leciona para pessoas que têm métodos de estudo, de aprendizagem diferentes. Para você que não tinha ainda se tocado para isso, você não vai esquecer disso aí mais nunca, né? O apoio à indústria automobilística durante o governo do presidente JK. Mas era um período de euforia, viu, galera? Era um período, assim, de muita motivação. Vocês terem uma ideia, em 58, no período que o Kubitschek foi presidente, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo na Suécia. Foi. Então, futebol dispensa comentários, né? O quanto que os brasileiros, nós vibramos, nós torcemos pela seleção brasileira, né, no período de Copa, né? O povo vai para a rua com bandeira do Brasil. É uma pena que depois que passa a Copa guarda tudo isso. Isso aí que é lamentável, é para ser direto. Que nem países como os Estados Unidos, que ele usa a bandeira deles, independente de Copa do Mundo. Até porque também não são muito fortes em futebol, enfim. Mas usa a bandeira na porta da casa deles, né? Nunca estive lá, não, mas a gente observa nos filmes, nos seriados, né, pela internet, o quanto, né, que eles são muito apegados a esses símbolos nacionais. Mas não é só eles, não, também na Europa, esses países que são, né, que têm um sentimento nacionalista bem consolidado. Pois está aí, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 58 na Suécia, criou aquela euforia nacional e é preciso dar um destaque para um garoto, um jovem de 17 anos, o Pelé. Pelé ainda não tinha atingido a maioridade, né? Mais novo que o meu amigo, como é o seu nome? Ismael. Tem quantos anos, Ismael? 35. Ó, com a metade da idade do Ismael, né, o Pelé se notabilizou na Copa do Mundo da Suécia, né? Aí pronto, aí ninguém segurou mais o Pelé não, no Ismael. Aí o Pelé disparou, né? O Rei Pelé, né? Não tinha para ninguém não, era ele mesmo. Então, e aí o Kubitschek, que não era besta, não era nada, o que é que ele fez? Ele procurou associar a vitória, né, do Brasil na Copa do Mundo de 58 ao governo dele. Ele reforça esse entendimento do Brasil como um Brasil moderno, um Brasil potência, um Brasil que estava vencendo o mundo, né, como tinha feito na Copa do Mundo de 58. Interessante, Ismael, que lá na frente, na ditadura civil-militar, estou aqui me lembrando, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo do México, em 70, aconteceu algo muito semelhante. Né, o general Médici, ele fez de tudo para vincular a imagem dele ao dos jogadores. Tem imagem segurando a taça Jules Millet, né, que era a taça da Copa do Mundo lá de 70 no México. O Kubitschek fez o mesmo, né, procurando vincular o sucesso
no futebol ao governo deles, né? Ao governo em 58 do JK, 70 da ditadura civil-militar. Na época o presidente era o general Médici, tá bom? Então tá aí, tá. E olha ele aqui, é o Pelé, Pelézão tá aqui, um garoto. Até você olha assim, ele até aparenta ter mais do que esses 17 anos. Com certeza o mais jovem, né? Deve ter tido até a necessidade de ter uma autorização dos pais para ele viajar, né, para o exterior. Lógico que ele não tinha maioridade. O Ismael, o Elcimar dando aí um close na seleção. Deixa eu botar aqui o marcador para cá. Da seleção de 58, né? Estou vendo aqui o Zagallo. Olha aqui o Zagallo. Ele foi técnico também da seleção, além de ser jogador. O Garrincha, rapaz, era uma seleção mesmo pancada, né? Então, tá aí o Bellini. Tá aí, muito bom. Né? Então, 58, o Brasilzão deu esse show. Né? Rapaz, dizem até, o pessoal inventa história, não sei, disse que um desses jogadores estava lá na Suécia, aí disse que lembrou de levar um souvenir, algo, né, trazer algo para o Brasil, uma lembrança da Suécia. Aí um dele, por que você não compra o rádio? Aí o outro disse, teria dito, né? Não, porque ele não fala português. Olha que loucura. Eu acho que é mais a criatividade do povo, né? Deve ser isso. Bom, vamos em frente. Olha ele aí. Presidente Kubitschek, diante de Brasília, ainda está assim muito, né, limpo aí o campo, né, os prédios atrás dos ministérios, lógico que hoje está muito diferente, né? Essa aqui é uma imagem de 1960, né, da construção de Brasília, há 62 anos atrás. Não tem um brasiliense que tenha mais de 62 anos, né? Porque se Brasília foi fundada em 62, então o brasiliense mais idoso, vamos dizer assim, ele tem 62 anos. Essa capital foi construída em tempo recorde, galera, de 57 a 60. Este homem, ele é um visionário, né, como eu já falei no início da aula, mas o Kubitschek consta também que esse lance da construção de Brasília, ele teria se empolgado em um comício, né, no interior de Minas, e depois de falar de forma eufórica, empolgado, aí ele já estava até se despedindo e saindo, quando um eleitorzinho lá no final, doutor Juscelino, ele volta, assim, o que foi? Se caso o senhor seja eleito, o senhor vai cumprir, né, vai colocar em prática um projeto antigo, desde a época da monarquia, que é de construir uma capital no centro do país, para privilegiar as regiões de forma equidistante, né? Porque o Rio de Janeiro privilegiava quem estava ali próximo, né? Quem morava em Minas, em São Paulo. Agora, o cara que mora lá no Acre, né? Aqui mesmo no Nordeste, é um pouco distante. O senhor vai construir Brasília? Aí ele, como candidato de imediato, de rompante, sim, claro, vou construir Brasília sim, pode ficar certo. Aí, palmas, foguete, buf, aquela confusão toda. E o doutor Juscelino descendo do palanque, um assessor pega no paletó dele. Doutor Juscelino, o senhor está entendendo? O senhor tem noção do que o senhor falou? Não, o que foi? Não, o senhor garantiu que vai construir Brasília, num lugar que só tem mato, né? Só tem calango lá no meio do mundo. Nem estrada tem, como é que o senhor vai construir uma capital do zero, doutor Juscelino? Aí, foi mesmo, cara, e agora é o jeito, é botar para frente. E assim foi feito, né? Dizem, né? Tem relatos, se você pesquisar na internet, tem relato nesse sentido. O que acontece? Rapaz, não tinha estrada nem para transportar os tijolos. A capital, tudo bem, ficou bonita, ficou linda, né? Obra do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Ainda hoje, né, projeta a arquitetura brasileira para o mundo todo, tá certo? E é considerado o grande símbolo, como está colocado na sua tela, do desenvolvimentismo do Kubitschek. O argumento foi esse, né, que eu falei há pouco. Construir uma capital numa localização mais ou menos equidistante, né, em relação aos estados da federação, já que o Rio de Janeiro ficava ali, né, no litoral, privilegiando mais uns estados em detrimento de outros. Mas, vejam bem, que teve um custo caro. Né? Vamos, mais uma vez, dar um destaque para o arquiteto, né, o Oscar Niemeyer, e o urbanista Lúcio Costa. Foi criatividade desses caras, né, para ser justo.
O Niemeyer, que viveu mais de 90 anos, lúcido, né, produzindo, tem obras dele no mundo inteiro. Ele ficou muito mal conhecido depois da Constituição de Brasília. Traços graciosos, né, bem delicados e tal, nas obras. No entanto, a oposição ao presidente Kubitschek questionou a necessidade da construção da nova capital, o enorme custo, e acusaram o presidente de estar se promovendo, né, através do uso do recurso público. Então, vamos lá. A oposição questionou a necessidade. Tipo assim, presidente, é necessário construir essa capital? Não seria melhor construir escolas, hospitais? O que é que o senhor acha? Nos parece inadequado, né? Temos outras necessidades no momento. Esse foi um ponto. Segundo, presidente, olha aqui a grana violenta que o Brasil está gastando para construir essa capital, rapaz. O Brasil tem que fazer empréstimo no exterior, e foi feito muitos empréstimos, sabia disso? Para construir Brasília. E, por último, essa acusação de que ele estava fazendo uso político, né, da construção de Brasília, que seria para associar a ele, né, essa obra, este feito, né? Lógico, ele não teria como apagar na história do nosso país o fato da mudança da capital. É curioso, por exemplo, essa é a terceira capital, mas os brasileiros não associam. De quem foi a iniciativa de colocar a primeira capital em Salvador, na Bahia? Aí se perde na poeira da história. Quem foi que teve a iniciativa de transferir a capital para o Rio de Janeiro em 1763, de Salvador para o Rio? Eu vou dizer para você que foi o Marquês de Pombal, mas as pessoas não associam uma coisa com a outra. Agora, não é preciso fazer muito esforço para associar o presidente Juscelino Kubitschek à Constituição de Brasília, né? Porque Salvador já existia, não foi construído por o cara que resolveu botar a capital lá. O Rio de Janeiro já existia. Agora, Brasília não. Brasília foi construída do zero, está entendendo? E transformada na capital federal. Tá legal? Há quem diga que essa história da Constituição de Brasília também, em relação ao uso político, é porque o Kubitschek, ele tinha a intenção de retornar a ser presidente e, lógico, iria, nas suas campanhas futuras, argumentar isso, né? Uma visão moderna, tá? Tanto é que construiu uma capital, né, no centro-oeste do Brasil. Poucos também sabem disso, mas o presidente Kubitschek, ele homenageou, né, o Fidel Castro. Fidel Castro veio ao Brasil em 59 a convite do Kubitschek. Tá? Mas como, professor? Como é que foi isso? Calma. Foi antes do Fidel Castro anunciar publicamente a sua opção pelo comunismo, né? Se atrelar à ex-União Soviética, naquele clima pesado da Guerra Fria, lembram? Bloco capitalista, bloco socialista. Pois bem, mas naquele primeiro momento, galera, o Fidel se destacava como símbolo de renovação política, né? Que via uma possibilidade de formar um pan-americanismo cultural, comercial e militar. O Fidel Castro, advogado de formação acadêmica, mas um líder guerrilheiro, revolucionário, derrotou a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba e assume em 59, né, o governo. Tá? E aí o Kubitschek convida o Fidel, né, para vir ao Brasil, para conhecer o Brasil, ser homenageado no Brasil. E o Fidel, galera, Fidel Castro, ele tinha uma dívida de gratidão muito grande com o governo brasileiro, sabia? Porque é o seguinte, quando aconteceu a Revolução Cubana, em 59, as nações, umas reconheceram o novo governo de imediato e outros não. E outros demoraram algum tempo para reconhecer o governo de Fidel Castro como governo soberano e tal. No entanto, o governo brasileiro, do Kubitschek, né, foram um dos que primeiros reconheceram oficialmente o novo governo cubano. Poucos dias depois da vitória da Revolução. Porque Fidel entra em Havana, capital de Cuba, entra triunfante, né, no dia 1º de janeiro de 1959. Né? E você veja que nesse mesmo ano ele veio ao Brasil. Vocês estão observando pela foto, ele já desembarcando no avião, mas ele com um uniforme militar, o Fidel, né, o presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek, muito sorridente, como era muito simpático e tal. E aí, ele disse que dizem, galera, que esse encontro aí foi assim um problema, porque tanto o Juscelino Kubitschek quanto o Fidel Castro falavam
demais, eles tinham dificuldade, quando começava a falar, concluir a conversa, aí um queria falar mais do que o outro, na solenidade, nas reuniões, diz que foi muito atribulado nesse aspecto, né? Que eles eram assim, tinham uma boa... Olha, o Fidel Castro que falava 2, 3 horas nos comícios dele lá em Havana, é uma loucura. E o Juscelino Kubitschek também, né? Então, mas teve isso, né? Essa vinda dele ao Brasil. Lembram que há pouco eu disse que Brasília saiu caro, viu? Saiu caro, o Brasil se endividou muito, né? E essa grana vinha de onde? Do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E o Fundo Monetário Internacional, a sede de onde? Estados Unidos. Chegou um momento que o FMI condicionou a liberação de empréstimo ao Brasil à decisão do governo de adotar uma taxa única de câmbio e de abolir os incentivos aos agricultores e restringir salário. Esta foi, assim, as exigências, a condição. Tipo assim, ou vocês fazem isso, viu, governo do Brasil, ou então nós não liberamos a grana para vocês. Mas só que do jeito que o FMI colocava, né, para cumprir isso aí, o quê? Restringir salário, reduzir salário, tirar incentivo aos agricultores, incentivos fiscais, empréstimos a juros facilitados. Aí o Kubitschek pensou, não, eu vou me arrebentar politicamente, viu, seu FMI? Se for para fazer isso aí, não vai dar certo. A coisa chegou a tensionar de tal forma que, em 1959, o presidente Kubitschek rompeu ruidosamente com o FMI. Ele rompeu, disse, não vou pagar mais e tudo, acabou. Multidões se manifestaram favorável, né, ao Kubitschek, não, o senhor tem razão, é romper mesmo com esse FMI, quer arrebentar conosco. Olha só essas imagens, vocês estão vendo aí? É uma manifestação. O Sindicato dos Taifeiros, da Marinha Mercante, MM, né, apoia a atitude do presidente, a forma como eles abreviavam na época, né, JK, contra o FMI. Taifeiros, pessoal, é uma equipe de profissionais que cuida da administração, da manutenção de navios. Então, vocês estão vendo aí, né, os senhores até usando paletó e tal. Mas é lógico que o Kubitschek, ele tinha, com certeza, ele, de alguma maneira, ele apoiou, estimulou esse movimento, né? Era a maneira de mostrar para os Estados Unidos que o povo estava do lado dele, né? Então, em 1959, o JK rompeu ruidosamente com o FMI. Multidões formaram-se diante do Palácio do Catete, né, para apoiar a decisão do presidente. Só fazer esse destaque para vocês, o Palácio do Catete, pessoal, lá no Rio de Janeiro, era onde ficava, né, tanto a residência presidencial, quanto o local também que o presidente despachava, que ele reunia com os ministros, que ele fazia, né, as reuniões dele, enfim. Por quê? Porque até 1960, né? Porque a partir de 60, o Palácio do Catete vai ser só um local de visitação turística, um museu. Tá? Foi lá no Palácio do Catete que o Getúlio Vargas cometeu suicídio, em agosto de 1954, tá bom? Então, a multidão foi em frente do Palácio do Catete, olha, presidente, nós estamos do lado do senhor, vai em frente. Coisa nenhuma. Olha só, JK rompe com o FMI, mas não por muito tempo. Foi que houve, professor César? Está aí, olha a imagem. Em 1960, o presidente norte-americano Eisenhower, ele visita o Brasil. Aí a pressão foi tão grande que o Kubitschek reatou com o FMI. E aí aceitou aquelas condições que ele estava relutando, né, em aceitar, que eu falei há pouco, restringir salários, reduzir os investimentos em relação ao setor agrícola, e aí ele se curvou, né? A pressão foi grande, né? O próprio presidente dos Estados Unidos esteve aqui em 1960, e aí não deu outra, galera, não deu outra, né? O JK reata com o FMI, e aí, de contrapartida, o empréstimo vultoso, né, no valor bem significativo, foi concedido ao Brasil. Mas é lógico, o FMI não dava dinheiro de graça para ninguém, não. Era preciso rezar na cartilha do Fundo Monetário Internacional, era preciso se adequar, né, às exigências deles. Do contrário, a grana não saía dos cofres do FMI, tá? Fundo Monetário Internacional. A galera até chamava, disse que não era nem dívida externa, era dívida eterna. Fazia até um trocadilho, né? Porque era só aumentando, nem bola de neve. Né? Essa dívida já foi solucionada, foi bem reduzida, bem paga, né, recentemente. Só a título de
de informação. Então, meus queridos, ao romper com a FMI e ao ter aquelas manifestações que vocês viram no slide anterior, o povo na rua com faixas, cartazes, apoiando o Kubitschek, o que é isso? É uma demonstração de um estilo populista do presidente Kubitschek, que era discípulo do Getúlio Vargas. Né? Galera, nós temos uma sequência de presidentes populistas aí. A partir do Kubitschek, depois vem o Jânio Quadros e o João Goulart. Né? Coincidentemente, todos três começando o nome com J, né? Juscelino, Jânio e João Goulart. Coincidência, né? Então tá aí, o Brasil reata, olha essa alegria da primeira dama, da Sara Kubitschek, ela não sabe a confusão que o marido dela está entrando, né? Ela que hoje tem um grande centro de reabilitação física, né? Em Brasília, tem outra unidade bem aqui em São Luís, o Centro Sara Kubitschek, é o nome da esposa do presidente Juscelino, né? E tem um renome nacional muito grande. Para conseguir uma vaga lá é uma dificuldade maior do mundo, né? Logo tem um atendimento muito bom. Olha essa charge. Insatisfações contra o JK. É uma capa da revista, Careta, né, no dia 12, olha aqui a data, 12 de março de 1960, custava apenas 10 cruzeirinhos. O que é que diz? Olha o Kubitschek. Está aí atrás, meta demais, né? E aí uma caricatura com o Kubitschek falando com o Jeca, está aqui a legenda, né, do diálogo, o JK e o Jeca. E aí a meta do faminto, tem a meta, é o povo ironizando, né? Tinha a meta do Kubitschek, mas tinha a meta do faminto. O que é que o Kubitschek diz? Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira, o português arcaico, ainda está com Z, né? A gasolina brasileira, o que é que você quer mais, meu irmão? Aí o que é que o Jeca diz? Não, senhor presidente, o que eu queria era um prato de feijão brasileiro, senhor doutor. Oh, meu Deus do céu. Então, para o nosso amigo Jeca, ele não tá nem aí para esse negócio de carro, automóvel brasileiro, asfalto brasileiro, gasolina brasileira. Sim, cadê o feijão brasileiro mesmo no meu prato, para a gente poder escapar? Então tá aí, galera. Então veja que havia essas contradições. Contradições entre o que e o que? Contradições entre essas perspectivas de desenvolvimento econômico do presidente Kubitschek e as expectativas, né? Vamos usar, são duas palavras até parecidas. Tinha as perspectivas de desenvolvimento econômico do Kubitschek e as reais expectativas do povo brasileiro. O povo queria comida, queria alimento, né? Não é querendo dizer também, lógico, que o Brasil não fosse interessante se industrializar, né, ter automóvel brasileiro, né, ter asfalto brasileiro, gasolina brasileira. É lógico que sim. Isso é progresso, isso é desenvolvimento. O que ocorre é que aquela concepção de desenvolvimento do Kubitschek era muito centrada no aspecto econômico, né, e negligenciava o aspecto social. Haja vista que as pessoas estavam passando fome, né? Como diz aí o nosso amigo Jeca, ele quer saber de um feijão brasileiro, senhor doutor. Ok? E aí ele, né, o Marechal, né, o Henrique Teixeira Lott, lembram dele? Lá do início da aula, não foi ele que garantiu a posse do presidente Kubitschek, né? Havia toda uma movimentação para que o Kubitschek não tomasse posse. Ele teve que afastar o Carlos Luz, que o cara que era presidente da Câmara, mas que assumiu a presidência do Brasil logo após, né, o Café Filho sofreu um ataque cardíaco. Então, o Kubitschek, muito grato, mas muito grato mesmo, né, ao Marechal Lott, ele lança ele candidato à presidência da República nas eleições de 1960. Juntou três obstáculos na candidatura do nosso amigo Marechal Lott. Primeiro, a impopularidade do JK. Rapaz, a economia desarticulou, desembestou, como se diz aqui no interior, né, do Nordeste. Então, o custo de vida se elevou, muito, muito alto, de tal maneira que o povo não queria mais saber se o Kubitschek tinha inaugurado Brasília ou não. O povo queria saber o que tinha para comer, o que é o almoço hoje. Não tinha. Então, a impopularidade do Kubitschek estava muito alta, né? Inflação, desemprego, então, e elevação do custo de vida.
Um outro ponto também, galera, que nós temos que destacar, eu não coloquei aqui nesse slide, mas vou comentar. O que o Kubitschek tinha de simpatia, né, de carisma político, o nosso amigo Lott, ele tinha uma pessoa séria, militar. Um cara, via de regra, militares não andam assim sorrindo muito não, né? Ainda mais para manter a disciplina, a hierarquia nos quartéis. Então, um marechal Lott desse não podia entrar no quartel mostrando os dentes, sorrindo, boca de uma orelha a outra, não. Então, ele sempre muito sério, muito sisudo, né? Para poder garantir exatamente essa questão do respeito. Aí, meu irmão, para ir para uma campanha, para pedir voto, um homem desse, tudo bem, que era um cara muito íntegro, né? Muito, até prova em contrário, muito honesto, né? Mas não tinha aquele, né, digamos assim, aquela desenvoltura necessária para um candidato na política. Logo foi concorrer com quem? Com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era populista, demagogo, homem que fez uma campanha com a vassoura para cima e para baixo, dizendo que a varrer é corrupção. Isso aí para vocês terem uma ideia. E aí, meus queridos, setores nacionalistas à esquerda e à direita acusavam o JK de ter entregue a soberania do país. Está aí, também ainda teve essa maldade aí. Né? Quando você não consegue agradar nem os setores à esquerda e nem à direita, complica, né? Então, muito endividamento externo, forte déficit orçamentário, ou seja, o Brasil estava gastando mais do que estava arrecadando, o aumento da dívida externa, Brasília saiu salgado, viu? Saiu caro. E aí junta a insatisfação das camadas populares e das classes dominantes. Resultado, derrota eleitoral do Marechal Lott, que era o candidato do JK à presidência da República. Então, o homem não era carismático, o homem não tinha simpatia, o homem não batia, não dava aqueles tapinhas nas costas do eleitor, não abraçava, muito nada dele, né? O Kubitschek tentou, o Kubitschek era só rindo para cima e para baixo, pedindo voto para o candidato dele, que era o Marechal Lott, mas o Kubitschek também estava passando por uma fase muito negativa, né? A situação econômica do Brasil não estava legal, o povo estava passando dificuldade. Não se elegeu. O Marechal Lott não se elegeu. Quem é que vai... E aí, pessoal, ainda assim, para a gente fechar a aula, falando do Kubitschek, depois, quando ele termina a presidência, o Marechal Lott não foi eleito, quem se elegeu foi Jânio Quadros. O Jânio Quadros um governo altamente complicado, vamos estudar isso em outras aulas, ele renunciou com 7 meses de mandato, gerando uma crise política imensa, porque o vice era o João Goulart, e o vice estava na China, né, numa visita diplomática, um país, né, comunista e tal. Então, os setores mais conservadores, né, se articularam contra o Jânio Quadros, contra o João Goulart. João Goulart assume com poderes limitados, teve até uma fase parlamentarista no governo dele, houve um plebiscito no Brasil e o presidencialismo retorna. Mas o que acontece? Em 64, em abril de 64, os militares deram um golpe junto com os civis, um golpe civil-militar, e caçaram os direitos políticos de algumas lideranças que eles se sentiam ameaçados. E um deles era o nosso amigo Juscelino Kubitschek. E o que é caçar o direito político? É impedir que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ele possa se candidatar. Olha essa imagem. Não precisa de legenda. O que é que nós estamos vendo? O ex-presidente Juscelino Kubitschek, alguém mostra um jornal para ele, e o título, em letras garrafais, letras imensas, é Caçado JK. Ou seja, os militares retiraram de forma covarde, de forma violenta, né? Retiraram os direitos do Juscelino Kubitschek de se candidatar a presidente de novo. Se candidatar a qualquer coisa. Quando tira o direito político, não pode se candidatar mais nem a vereador, nem a deputado, nem nada. E aí você observa, olha o semblante do Kubitschek, né? Cara que foi presidente do Brasil. Ele era, lógico, ele não conseguiu eleger o sucessor dele, né? O Marechal Lott. Mas, quem sabe, pairou até aquela dúvida. Quem sabe se ele mesmo fosse o candidato, não teria sido eleito? Por que não? Porque ele tinha esse carisma todo, ele era um político populista, mas ele está olhando, de forma silenciosa, o título da matéria. Eu fico imaginando quantos sentimentos passaram pela cabeça do Juscelino Kubitschek no momento que ele lê essa manchete desse jornal. A forma covarde que fizeram isso, né? A forma ilegal que fizeram isso. Ora mais,
se fosse mantido o direito político dele, se ele se candidatasse, e se ele fosse eleito, se ele tivesse tido o voto da maioria dos brasileiros, teria que tomar posse normalmente, tranquilamente, mas não. O que é que os militares faziam? Caçavam. Caçavam, você está vendo aí, com 2 S, né? Caçar o direito político, né, de um cidadão, de uma cidadã, é impedir que ele venha a pleitear, né, concorrer novamente a algum cargo. E o Juscelino Kubitschek teve essa, digamos assim, essa decepção, dentre outras, né, na vida dele, né, esse sentimento assim, muito, muito ruim, né, gente? O cara foi presidente, né, o cara construiu Brasília, o cara deixou uma marca, né, na história do país, e aí, de repente, ele está impedido de ser candidato. Mas não foi só isso aí, não. Olha, o presidente Kubitschek, ele acabou falecendo num acidente automobilístico, que está vendo a manchete, né, do Jornal da Tarde. O Juscelino Kubitschek morre em desastre, o carro ficou acabado. Até hoje, ainda paira dúvidas em relação a esse acidente. Há quem diga que houve sabotagem, né, que os militares não se contentaram em tão somente caçar o direito político dele, que foram além, né? Eu estou falando assim que paira dúvidas, porque não existe uma confirmação, mas é só a título de informação que vocês saibam, né? Olha aqui o título da matéria. Numa curva do quilômetro 165 da Via Dutra, o carro em que viajava o ex-presidente JK surgiu desgovernado, atravessou a pista, passou para a pista contrária, para a contramão, digamos assim, e chocou-se com a carreta, né, que vinha na direção contrária. Juscelino e seu motorista morreram na hora, às 18h40. O corpo do ex-presidente foi transferido de Resende, cidade onde ocorreu o acidente, para o Rio de Janeiro, onde chegou às 2h45. Atendendo seu pedido, o ex-presidente será enterrado na cidade que criou, em Brasília, né, como está informada a matéria. Não foi só ele não, viu, galera? O tempo aqui não permite, mas nós podemos citar outras mortes, assim, entre aspas, acidentes ou não, que ficou pairando dúvidas, né? Se teria sido uma fatalidade, pode ter sido, por que não? Uma falha mecânica, né? Sei lá, o motorista pode ter ficado sonolento, né? Se bem que nem dá para estar sonolento, porque foi às 18h40. Agora vamos descartar essa hipótese, né? Essa possibilidade do motorista estar sonolento às 18h40, né? Ok? O fato é que o presidente morreu dessa forma, trágica, né? Num acidente automobilístico, e o desejo dele de ser sepultado em Brasília foi cumprido, né? Inclusive tem um memorial muito bonito, indo a Brasília, não deixe de visitar o memorial JK, onde estão expostos, né, alguns bens pessoais dele, as medalhas que ele recebeu, alguns documentos, roupas, né, que ele usava no dia da faixa presidencial, está lá no memorial JK, né, construído em Brasília, em memória desse grande presidente. Essa questão de memoriais é uma prática até que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, é algo muito sério, né? Eles valorizam muito os memoriais em relação a ex-presidente, onde fica ali, é tipo um pequeno museu, né? No caso do memorial JK, é uma obra enorme, imensa, né? Bastante interessante. Meus queridos, nós vamos encerrar por aqui, né, essa nossa aula sobre Juscelino Kubitschek. Na sequência, nós vamos falar sobre o período da ditadura militar, exatamente, né? Nós estamos aqui fazendo assim, dando essa sequência das aulas. Eu espero que tenha ficado claro, né, os aspectos que nós trabalhamos em relação ao presidente Kubitschek. A questão dele... Quais são as palavras-chave? Recapitulando e finalizando a aula. Em relação ao Kubitschek, foque em plano de metas, construção de Brasília, a polêmica em relação a Brasília, era necessário, foi muito onerosa, questão de projeção pessoal, ok? Lembre também, em relação ao Fundo Monetário Internacional, que ele rompeu e depois voltou atrás, sobretudo depois da vinda do presidente Eisenhower, né, presidente dos Estados Unidos no Brasil, tá legal? Associa ao Kubitschek também um período de euforia, vitória do Brasil na Copa de 58, né, isso foi muito interessante, foi muito utilizado, né, pelo próprio presidente Kubitschek, né? Houve um clima de festa nacional, tá bom? Então é isso, galera. Vamos fazer um breve intervalo, né? E fique ligado que na sequência nós vamos continuar com a ditadura militar.
Obrigado pela presença, estamos aguardando vocês.